Minha Vida em Dois Mundos, Gleides Osborne Leonard. Prefácio pelo Sr. Oliver Ludwig. Parece-me ser um livro útil e muito necessário, cheio de informações que não são facilmente acessíveis. Ele representa de forma justa verdadeiros sentimentos e interpretações de experiências sensitivas e que contém material para estudo psicológico. Ele também representa as dificuldades encontradas por uma provável médium nesta fase do conhecimento do mundo a respeito do assunto, quando ela está em constante perigo de processo por quebra do que os tribunais consideram ser a lei. Levando isso em consideração, a narrativa prossegue sobre a convicção da realidade de um mundo espiritual com a qual é possível, em determinadas condições, entrar em contato. Ela está inclinada a pensar, e eu estou também, que os habitantes daquele mundo estão todos em torno de nós, mas que a sua presença é inacessível para nós, a menos que tenhamos um instrumento de recepção. Assim como nós não temos conhecimento das ondas etéreas enviadas das estações de Daventry e de outras estações, embora elas só exijam um instrumento adequado que esteja em sintonia para sua interpretação na fala e na música. Para comunicar com o mundo espiritual, a maioria de nós precisa do serviço de um ser humano com um organismo treinado para permitir-se ser utilizado por outras inteligências, que são assim capazes de demonstrar sua existência e para enviar mensagens de carinho e conforto. A senhora Leonard é essa tal médium e provou-se no passado ser a melhor ou uma das melhores que eu conheço. As pessoas imprudentes frequentemente se opõem à utilização de um médium e perguntam por que elas mesmas não podem entrar em contato. Ela se esquece de que, para muitos propósitos mundanos, um médium faz necessário. A maioria das pessoas é muito incompetente para receber ou enviar um telegrama sem a ajuda de um operador, que age como um médium. Estamos todos equipados com aparelhos adequados para enviar e receber mensagens do tipo habitual, tanto na escrita quanto na fala. É somente quando tentamos nos comunicar com pessoas cuja existência é incerta que se pode ser obtida de uma forma estranha que dúvidas e dificuldades surgem. Nossos órgãos dos sentidos estão tão adaptados que podem facilmente entrar em contato com inteligências que habitam o mundo material, embora o seu prazo de vitalidade seja comparativamente evanescente. Minha opinião é que o mundo etéreo seja habitado por uma multidão de seres tais quais aqueles com as quais crescemos acostumados nesta esfera mundana, mas uma vez que não há uma sensação da presença deles em nossos sentidos, a maior parte escapa de nosso alcance. A plena magnitude da existência inteligente, portanto, nos escapa e nos concentramos na pequena porção do universo prontamente disponível, para ir além do que envolve perigos, apenas como faz qualquer tipo de exploração, mas somos advertidos contra eles, e é possível para qualquer pessoa normal, saudável e bem intencionada se relacionar sobre orientação beneficente. A senhorita Leonard foi solicitada a escrever este livro a fim de informar-nos como todo assunto aparece a uma pessoa dotada da faculdade necessária, e sua narrativa não pode deixar de ser instrutiva, mesmo para aqueles que estão inclinados a interpretar as experiências de forma diferente. Para mim, eu estou contente com a interpretação direta que as coisas são, no todo, como que parece ser, e eu tentei mostrar que isso não está fora de acordo com as doutrinas da física moderna. Seja como for, todos vão ser certamente gratos a uma pessoa dotada de faculdades excepcionais para o registro de suas sensações e o que ela pensa ser suas experiências, de uma forma simples e interessante, como uma grande quantidade de declarações em seu transe. Que se revelaram como ajuda e conforto para milhares. Isso, ela é forçosamente ignorante, pois ela mesma fica em transe durante a sua recepção, mas ela tem acumulado muitas outras informações e estabelece o que pode valer a pena.
Eu acho que assim ela prestou um serviço muito considerável para a pesquisa psíquica. Agradeço-lhe cordialmente pelo esforço. 17 de junho de 1931. Anotações sobre médio-videntes por Allan Kardec. 167. Os médio-videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só o possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é efeito de uma crise passageira. Na categoria dos médio-videntes só pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonhos os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama vidente, médio-vidente. Explicamos esse fenômeno no capítulo 4 das manifestações visuais. O médio-vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, de onde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Sobretudo, este último ponto caberia fazer esse interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. 168. Cumpre distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê amou ou conheceu, e que o veem prevenir de que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes são do mesmo modo parentes ou amigos que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem ou para avisar de um perigo ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. O serviço que o espírito pode solicitar é, em geral, a execução de uma coisa que lhe não foi possível fazer em vida. O auxílio das preces. Estas aparições constituem fatos isolados que apresentam sempre um caráter individual e pessoal, e não o efeito de uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda de que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médio-vidente. Entre esses médios, há alguns que só veem os espíritos evocados e cuja descrição pode fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades os gestos, as expressões da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que aparecem animados. Outros, a quem a faculdade da vidência é ainda mais ampla, veem toda a população espírita ambiente e a se mover em todos os sentidos, cuidando, poder-se-ia dizer, de seus afazeres. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, que em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível, por isso que pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médio-videntes, propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar do que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer os que se dão à ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé. Porém, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto alguns há que não podem deixar suspeita, como por exemplo a exatidão de retratar espírito que o médium jamais conheceu quando encarnado. O livro dos médiuns.
Capítulo 1. Raios de sol de ontem. E nós também vivemos e fazemos a passagem, refletindo por um momento e na medida da nossa capacidade da luz e das maravilhas do Eterno. E isso não é suficiente? Pergunta. Eu li estas palavras no Sunday Express de número 1º de janeiro de 1928. Elas foram as palavras de conclusão de um artigo sobre a imortalidade pelo Sr. G. Wills. Em um parágrafo anterior, intitulado Raio de Sol de Ontem, o Sr. Wills afirmou que os homens de doutor viveram e passaram com uma luz sobre as partículas em raio de sol de ontem. E tudo que resta hoje do doutor, o antigo, são um monte de lixo e coisas abandonadas e desgastadas. E todas as suas vidas individuais são apenas uma memória fraca. Os itálicos são meus, aquelas palavras me pareciam ser terrivelmente tristes. Elas não estão de acordo com a massa de provas irrefutáveis de que foram coletadas durante os recentes anos por muitos pesquisadores cuidadosos e inteligentes sobre a sobrevivência humana após a morte. As vidas individuais de doutor ainda persistem, assim como as vidas individuais de todos os homens que viveram e passaram na Grande Guerra de alguns anos atrás. A mãe que fez a passagem no ano anterior, o pai ou o marido, o filho ou a filha, ou qualquer um de nós que fez a passagem no mês passado, ou na semana passada, ou ontem, persistem. Nenhuma dessas vidas existirá apenas como uma memória fraca. Os fatos e as evidências que foram coletadas demonstraram que cada uma destas vidas individuais persiste, assim como os indivíduos, após a alma ter deixado o corpo físico, mas o Sr. Wills e muitos milhares como ele não desenvolveram perfeitamente a faculdade normal da clarividência ou clareaudiência. E não pode ver ou ouvir o ente querido que passou a sua nova condição de corpo e ser por isso, porque eles não podem percebê-lo com a sua visão física, eles simplesmente negam sua existência. Supondo que essas pessoas céticas tenham nascido surdas, elas teriam negado a existência da música, porque elas próprias não tinham a capacidade de ouvir. Será que elas não aceitariam a palavra de todas as inúmeras pessoas que já ouviram falar, ou será que elas julgariam as suas declarações como uma mera prova de alucinação ou ilusão em caso contrário, bem equilibrados e razoáveis seres humanos cuja opinião seria aceita em relação a qualquer outro assunto? E nós também vivemos e fazemos a passagem, refletido por um momento e na medida de nossa capacidade, a luz e a maravilha do Eterno. Isso não é suficiente? Pergunta o Sr. Wills. Não é o suficiente. Não é o suficiente para aqueles que amaram e que perderam o companheirismo diário, o carinho e a compreensão e simpatia da pessoa amada, que parece ter sido arrancada de nós pelo processo chamado de morte física. Eles são nossos entes queridos, a serem pensados apenas como raio de sol de ontem. Agora, como este livro é um registro de experiências pessoais, eu sou obrigado a falar tudo sobre mim mesmo. Cada página ficará repleta de um grande número de eus e provavelmente se arrepiarão com infinitivos divididos e outros erros gramaticais e literários, mas pode-se falar das próprias experiências mais facilmente do que de outras pessoas. Em uma parte desse volume proponho dar algumas das evidências que me levaram a acreditar no Espiritismo e com outra parte dar o melhor da minha capacidade algumas instruções a respeito do desenvolvimento das faculdades psíquicas. Eu que chegará o tempo em que existirá um médium em cada casa. Eu acho que chegará o tempo em que existirá um médium em cada casa. Talvez todos os membros da família poderiam desenvolver não para a exclusão de todos os interesses e direitos, mas como um dom adicional. Uma faculdade que pode e deve aumentar e ajudar a catação, palavra e pensamento em nossas vidas diárias. Eu mesmo não descobri que o desenvolvimento da percepção psíquica não diminui de outros chamados estudos normais. Eu sou uma jardineira mais bem sucedida do que eu costumava ser. Sou muito melhor como cozinheira em muitas direções bastante comuns, mas extremamente úteis. Eu sei que eu melhorei. Minha saúde e meus nervos estão bem mais controlados. Consequentemente, eles estão mais aptos para serem invocados do que jamais estiveram antes de eu desenvolver o que muitas pessoas pensam como um poder anormal ou extraordinário. A senhora comentou ao conhecer-me pela primeira vez, mas sabendo que eu era uma médium, meu Deus, a senhora Leonardo, a senhora parece muito sensata. Tenho certeza de que ela esperava me ver com rolinhos no meu cabelo.
em uma expressão perturbada do tipo Ofélia. É o conhecimento de que o Espiritismo tem feito por mim, espiritualmente, mentalmente, mesmo fisicamente, que me impele a tentar, neste livro simples, mostrar aos outros como compreender a verdade sobre a sobrevivência pessoal e beneficiar aqueles pelo acréscimo de esperança e de coragem para enfrentar as dificuldades e provações da vida cotidiana. E enfrentar com calma. Ainda espero que a tragédia aparente, chamada morte, que a pobre maioria dos seres humanos comece a banir de suas mentes tanto tempo quanto possível. Não é tanta a própria morte, embora pareça apresentar terrores sobre o desconhecido para um número muito grande de pessoas, como o medo de perder um parente ou um amigo próximo e querido. E o sentimento terrível de perda que vem com o silêncio, esse terrível silêncio que se segue à passagem da pessoa amada para aqueles que ficam e que esperam. Quando alguma voz amada que era para você som e doçura desfalece de repente, o silêncio contra o qual você não se atreve a chorar, dores em volta de você como uma doença forte e nova, o que esperar, o que ajudar, que música vai desfazer aquele silêncio para o seu sentido? Não é suspiro da amizade, não é contagem sutil da razão, não é melodia de violas, nem de tubos que faunos tocavam, não é canção de poetas, nem de rouxinosos, cujos corações saltam para cima através dos ciprestes para a lua clara, nem mesmo as leis esféricas autocantadas, nem as doces saudações dos anjos derretidos do sorriso de Deus, ou melhor, nenhum destes. Fale você, ajude Cristo e preencha essa pausa. Browning. O Espiritismo ajudou a preencher a pausa para milhares de pessoas, dando-lhe de volta a sua fé perdida, a sua esperança de eternidade, a reunião com aqueles que se amam, que eles amam. Capítulo 2. Um amigo desaparece. As pessoas frequentemente me perguntam o que a levou a pensar em tornar-se uma médium. Em primeiro lugar, o que foi que me trouxe o assunto de comunicação e sobrevivência em sua mente? A coisa remonta quando eu era uma criança, provavelmente aos 8 anos de idade. Eu sempre fui cuidadosamente resguardado por meus pais e a fim de não ouvir assuntos sobre a morte, acidentes ou qualquer coisa desagradável. Os jornais foram cuidadosamente mantidos fora do alcance das crianças. Como aconteceu, não tivemos uma morte em nossa família, ou mesmo entre os nossos amigos íntimos. Agora, nas manhãs de domingo, depois de termos ido à igreja, eu e meu pai realizávamos um programa regular, semana após semana, ao longo de um período bastante longo. Andando pelos campos e através das pistas dos pais. E através das pistas do país para visitar um amigo de meu pai, cujo nome eu acho era Underwood. De qualquer maneira eu vou chamá-lo por esse nome. Sr. Underwood era um homem de cerca de 40 anos, do tipo firme e forte, gosta muito de jardinagem e vida ao ar livre. Ele costumava nos levar ao redor do seu jardim em cada visita e expor suas plantas e rosas, etc. Com grande orgulho, o Sr. Underwood, com seu amor pelo detalhe e pela ordem, entusiasmado por todos os seres vivos, tornou-se uma espécie de instituição em minha pequena vida. Ele pertencia, era uma parte essencial ao meu mundo de coisas tangíveis do cotidiano. Ele enfileirou o banho matinal, café da manhã, orações, lições e tudo que se esperava que fosse continuar a fazer amanhã, como é hoje e como foi ontem. Então veio uma manhã de domingo. Meu pai e eu partimos como de costume. Era uma manhã de sol brilhante. Eu estava muito ansioso para ver o lindo jardim do nosso amigo novamente. Quando chegamos a casa, percebemos que as cortinas estavam todas fechadas. Isso pareceu estranho, porque a família gostava de sol e ar. Meu pai bateu a porta, que foi aberta pela empregada doméstica, que geralmente estava alegre, com lágrima. Rosto manchado. Ela disse imediatamente: o senhor Underwood, ele se foi. Meu pai surpreso repetiu: se foi? Sim, se foi, morreu à noite de resfriado, que ele não cuidava muito bem, virou pneumonia e ele se foi. Meu pai entrou na casa deixando-me no jardim, dizendo que ele ficaria apenas um pouco. Eu andei em volta dos caminhos e vi as mesmas plantas, as mesmas árvores, a mesma grama que eu tinha visto no domingo anterior.
O mesmo cão que deu a volta conosco. Ele estava lá, tudo estava lá do mesmo jeito, mas a figura central, o baluarte de toda a cena não estava lá. Parecia inacreditável. Olhei pelos cantos, atrás das árvores, na estufa, meio que esperava que ele aparecesse de repente, conduzindo uma flor familiar, um vaso, e mostrando-nos o seu tesouro. Mas nada aconteceu. Meu pai veio da casa em silêncio. Ele pegou minha mão e caminhamos calmamente em nosso caminho de volta para casa. Eu me sentindo como se estivesse sufocado com um medo extraordinário e uma espécie de curiosidade terrível que devia ser satisfeita. Ou alguém me estouraria. Para onde está o Sr. Underwood? Ele se foi, querida. Foi para onde? Não faça perguntas, querido. Você entenderá melhor depois. Ele foi para o céu. Mas por que ele foi para o céu? O Sr. Underwood queria que ele fosse? A senhora Underwood queria que ele fosse? Não, querida. Se ela não quisesse que ele fosse, ele não estaria terrivelmente assustado e infeliz. Sim, receio que ela esteja muito chateada com isso. Mas por que ele foi, se ele não queria que ela tivesse ido? Se ela não queria que ele tivesse ido? Eu não sei, querido, não fique fazendo perguntas. O resto da caminhada foi feita em silêncio. Uma caminhada terrível, cheia de temores novos, vagos e estranhos. 2 dias depois eu notei que o meu pai não havia saído de casa para ir ao seu escritório no horário habitual. Ao invés disso, ele se vestiu com trajes extraordinariamente sombrios e saiu de casa bem mais tarde. Eu o vi sair da janela da estufa de plantas. Imediatamente minhas aulas matinais se acabaram. Corri para a cozinha, onde com regra eu não podia permanecer. Eu peguei pelo braço a empregada doméstica que estava conosco há pouco tempo, e perguntei-lhe onde meu pai tinha ido. Ela disse: para o funeral do Sr. Underwood. O que? Eu perguntei. Bem, eles estão enterrando hoje. Enterrando o Sr. Underwood. Oh, pensamento terrível. Sim, claro, igual enterram todo mundo que morre, tola. Onde eles o enterram? Em uma sepultura debaixo da terra. Debaixo da terra, no fundo, de onde ele não pode sair se quiser? Perguntei. É claro que ele não pode sair. Ele não. Vamos agora, pare de fazer perguntas. Eu quero começar com o meu trabalho. Espere um minuto, Ela. Eu preciso saber, será que todo mundo que tem que ser enterrado? Será que todo mundo vai de modo que deve ser enterrado e nunca mais volta de novo? Nunca. Você é uma garota perversa, senhorita Glades. Não se lembre de nada sobre a ressurreição. Eles veem então quando a última trombeta soa, é claro. Eles veem realmente? Perguntei. Um raio de esperança quando... Por quanto tempo eles devem ser enterrados antes da proclamação? Até o fim do mundo, como diz no livro de oração, se você tiver o bom senso de se lembrar. O fim do mundo? Perguntei. Oh, matrizes infinitas de aniversário, dias de Natal e outras esperam por eventos e horários que entre cada um parecia estender-se à eternidade. E agora me dizem que isso tudo são meus aniversários e todas as outras datas, e milhares, mais milhares incontáveis. Não é impossível entender, devo descobrir por mim mesmo. Como, onde, eu não sei, mas tenho que descobrir. Um pensamento ainda mais terrível surge, um que não será suprimido. É mais devastador do que qualquer outro para minha mente infantil. Ellen, só mais uma pergunta. Algum dia a minha mãe terá que ser enterrada? É claro que ela irá, e seu pai, eu e você e todos. É o caminho da carne, como você deve ter aprendido ido à igreja regularmente. É tudo. E tudo como você faz. Você não parece ter aprendido nada. Você é uma menina retrógrada. E assim por diante. Além disso, eu não ouvi. A própria vida se tornou um pesadelo. Coisa onde havia qualquer alegria possível em alguma coisa. O jardim, o balanço, os jogos familiares após o chá, que até aqui todos nós tínhamos cegamente desfrutado inconscientes deste terrível destino que pende sobre nós. Como eu poderia ver novamente a beleza ou a felicidade de alguma coisa ao brincar com o jogo de bola desfrutado anteriormente no gramado com a minha mãe, toda tão ativa e cheia de vida como qualquer uma de nós crianças, eu costumava parar de repente morta. Olhar para ela e lembrar-se que a qualquer momento ela poderia me estourar misteriosamente e, como o Sr. Underwood, então ela seria enterrada, a minha querida mãe, viva e saudável.
Então eu li atentamente a ordem para o enterro dos mortos, mas eu não consegui entender, embora vermes destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Foi incompreensível para minha mente infantil, cinzas a cinzas, pó ao pó. Tudo parecia tão envolvido de modo contraditório e sem esperança. Por volta desta época, minha mãe teve uma doença que durou alguns meses, e durante esse período eu fui autorizado a ir à igreja aos domingos, de manhã sozinha. Como o nosso próprio serviço do alto clero da Inglaterra falhou em me dar algum consolo espiritual, definido sobre os medos e temores que vivi, eu tentei todas as outras igrejas de todas as denominações a quilômetros de distância. As mais engenhosas foram as mentiras que eu tinha que dizer para explicar meu retorno tardio de nossa própria igreja, e que naturalmente suponho que eu estivesse e que era apenas a uma curta distância de casa. Como a maioria das crianças fazem, eu mantive minhas fantasias para mim mesmo, por medo de que as pessoas rissem de mim. Nos anos posteriores, falei com homens e mulheres de todas as idades, e muitos me disseram que em sua infância eram acossados e perseguidos com medos muito semelhantes aos meus. A infância para mim foi um momento de dor e tortura, em vez de cuidado. Tempo livre e alegre normalmente é o que se supõe ser. E eu sei que muitas crianças sensitivas passaram pela mesma experiência. No movimento espírita há uma parte da organização dedicada às crianças. Os serviços são mantidos, que são especialmente pensados como sendo úteis, explicando o processo da transição do físico para o estado espiritual em uma maneira perfeitamente natural e simples. Esses serviços fazem parte do movimento liceu, como é chamado, e muitas vezes eu penso sobre a miséria da qual eu deveria ter sido salvo se tivesse sabido desta organização enquanto eu era jovem. Foi uma surpresa eu não me tornar uma criança muito nervosa e mórbida, mas eu era uma leitora voraz. Em algum momento entre 7 e 10 anos de idade eu lia Shakespeare, Byron, Dickens, Zola e tudo que eu pudesse colocar as mãos e os olhos. Devo mencionar aqui sim uma coisa curiosa. Meu pai tinha ideias fortes sobre a educação. Eu achava errado fazer uma criança aprender alguma coisa de uma forma escolar antes dos 8 anos de idade. Aos 6 anos de idade eu disfarçadamente aprendi a ler sozinha. Como eu consegui isso eu não posso agora perceber, mas cortando grande impressão de capas de revista, fazendo visitas secretas à corrida e corridas à cozinha, onde eu assediava as empregadas com questões como que letra do alfabeto que era e em qual palavra que ela estaria, eu fiz. Até mesmo o carteiro foi chamado para ajudar. Na verdade, qualquer um a quem eu pudesse confiar para não me denunciar aos meus pais. Bem, de uma maneira ou de outra eu ensinei a mim mesmo a ler, e antes que eu completasse 8 anos de idade, devo ter devorado uma extraordinária coleção de literatura todas as vezes que eu estivesse sozinha. Os livros de meu pai costumavam estar escondidos em uma bifurcação nos galhos de uma macieira grande, mesmo nos caminhos das calhas correndo sob a beira da casa, sobre o beiral da casa, onde eu tinha que pegar uma escada alta e subir de um jeito bastante aterrorizante, a fim de secretamente recuperar o meu livro. Quando eu precisasse, 2 ou 3 livros foram destruídos pelo excesso de água, mas nunca foi descoberto como sendo a delinquente. Qualquer um poderia pensar que uma boa parte daquele material estranho que eu li deve ter sido incompreensível para mim, mas é extraordinário, olhando para trás, para perceber o quanto eu entendia Malfred de Byron, Douben e Filho de Dickens, Nana de Zola e muitas outras obras que crianças pequenas geralmente não sabem nada como eram de alguma forma curiosos, dirigidos e assimilados pela minha mente em um grau extraordinário. O Vale Feliz. Outra coisa de natureza completamente espiritual e psíquica que me estava sendo dado nessa época. Toda manhã, logo depois de acordar, mesmo quando eu me vestia, eu tomava meu café da manhã, eu tinha visões dos mais belos lugares. Em qualquer direção, corria de eu estar olhando do ponto de vista físico, de parede, o ponto de vista físico de parede, porta, teto ou o que quer que fosse desaparecer, e em seu lugar gradativamente vinham vales, encostas suaves e árvores encantadoras e bancos cobertos com flores de todas as cores e matizes. A cena parecia se estender por muitos quilômetros e eu estava consciente de que eu podia ver muito mais além do que era possível com a paisagem física normal ao meu redor. A parte mais fascinante para mim foi a repousante verde e aveludada grama que cobria o chão do Vale das Montanhas. Passeando normalmente casais e às vezes em grupos, eram pessoas que
pareciam estar radiantes de felicidade. Elas vestiam graciosas capas esvoaçantes, a maior parte, mas cada movimento, gesto e expressão sugeria um modo indefinível e ainda positivo. Um estado de profunda felicidade, um estado de êxtase tranquilo. Eu me lembro de pensar comigo mesmo, como são diferentes das pessoas daqui de baixo, como elas são cheias de amor, de luz e paz, não existe medo ou dúvida ou mistério terrível. Tudo parecia muito expressivo sobre a vida e a alegria de estar, de alguma forma, relacionados ao estado satisfatório em que eu mentalmente vivia. Aquele lugar, eu respondi, apontando para a parede da sala de jantar, que estava nua, exceto por um par de armas penduradas nela. Sobre o que você está falando? Meu pai perguntou. Eu tentei explicar o que trouxe toda a família e as domésticas em volta de mim em um grande estado de ansiedade e aborrecimento. A princípio eles pensaram que eu estava inventando, mas como eu estava tão persistente ele descrevia muitas das visões tão minuciosamente, eles foram forçados à conclusão de que havia algo nela, algo que não estava de acordo com a sua forma convencional de ver as coisas. Eu fui severamente proibido de ver ou olhar para o Vale Feliz de novo. Você deve entender que a minha família era muito ortodoxa em suas crenças. Eles acreditavam que em um céu de harpas e coroas, mantido especialmente para aqueles que se abstiveram de sondagem, coisas que nunca foram feitas para entender. Eu não sei se foi a sugestão coletiva de cada mente em torno de mim, pais, médicos e amigos, mas certamente pouco a pouco minhas visões desapareceram. Esta foi uma grande privação, eu estava consciente de um vácuo espiritual definido. Eu não posso descrevê-lo por meio de outras palavras. De muitas maneiras eu tinha um cérebro sensitivo prático. Eu ainda consegui isso depois de 18 anos de trabalho psíquico árduo. É um senso de autopreservação e um senso de autopreservação me impeliu de colocar o sentimento de perda de um lado. Tentei sentir como Urte escreveu que embora o brilho que já foi tão luminoso seja agora para sempre tomado de minha vista, embora nada possa trazer de volta a hora de esplendor na relva, de glória na flor, nós não lamentaremos, ao invés encontraremos força no que ficou para trás. Mas eu sei que eu não tirei o melhor proveito eu coloquei o meu melhor para o que ficou para trás. Foi simplesmente ficar com as coisas tão bem quanto eu poderia, se tornando mais difícil, mais egoísta, mais determinado a buscar o meu próprio caminho no sentido material, tendo perdido por meio da obediência aos ditames dos outros, o conforto espiritual e mental que eu possuía antes. Um período de grande dificuldade veio sobre a minha família neste momento. Meu avô fez a passagem, o seu testamento foi lido. Foi revelado que ele não tinha tanto dinheiro como seus sucessores pensavam, tendo gastado muito em sua vida, nem sempre com sabedoria. Eu estou com medo, e que ele tinha cortado os seus 2 filhos, meu pai e meu tio, inteiramente fora de seu testamento. Isso foi um golpe, como se os dois filhos eram inteligentes em muitos aspectos. Eles prosseguiram com suas diferentes vocações, mas em caráter amador do que profissional. Ou mesmo grave, sentindo que tinha sido viver-se ao máximo, com a promessa de dinheiro para vir. Com a morte do pai, a posição dos 2 irmãos era impossível, isto é, para os homens de sua educação e temperamento. Meu tio prontamente cometeu suicídio, atirando-se da janela do quarto andar do apartamento em que vivia. Sua esposa tomou ácido cianídrico depois de alguns meses, e meu pai parecia tornar-se por um tempo mentalmente desequilibrado, sem qualquer senso de responsabilidade. Nosso iate, casa e imóveis foram vendidos, e até mesmo os brinquedos das crianças, e deixamos o bairro e tentamos nos perder no que nos parecia a miséria absoluta de uma nova condição de coisas. O comportamento errático do meu pai tornou impossível para nós ficarmos com ele. Nós o deixamos, e então começou uma luta pela sobrevivência de minha mãe e seus 4 filhos, que agora tinham de viver sobre a mesada muito pequena, feita para nós por longo sofrimento de parentes de mamãe, cuja paciência deve ter sido provada às vezes pela incapacidade de qualquer um de nós fazer alguma coisa prática a fim de nos ajudar.
Não é completamente nossa culpa, mas a falta de educação em meio ambiente, na ausência de qualquer coisa, de maneira de preparação para uma catástrofe, não tinha como tinha acontecido conosco. Uma revelação. Enquanto eu estava na minha adolescência, meus guias fizeram várias tentativas em vários momentos para chamar minha atenção para o espiritismo, na esperança de que eu deveria ser capaz de compreender e usar o poder psíquico que eles sabiam que eu possuía. Um dia eu fui às compras para minha mãe e fui caminhando por uma rua congestionada, em uma cidade ao norte do país, a poucos quilômetros de nossa casa. Em meu caminho para o lugar onde eu pretendia tomar um ônibus, aconteceu de eu olhar para uma rua estreita e ver uma placa exibida em um edifício pobre, na qual estavam as palavras Espiritismo, reuniões realizadas às 7 horas toda quinta-feira. As palavras efetivas não transmitiram nada para mim, mas como eu parei e as li, uma convicção veio que eu tinha que participar de uma das reuniões. Aquele mesmo dia era uma quinta-feira. Então eu fui para casa o mais rapidamente possível, mas algum instinto me disse para não dizer nada sobre o meu novo projeto. Eu sei que era muito enganadora. Como eu fingi que estava cansado e iria para a cama depois do chá. Mamãe estava indo para a noite até muito tarde, e uma coisa e outra conspiravam para tornar tudo mais fácil para mim. E logo que possível eu me vesti novamente, saí para o lugar onde eu tinha visto o letreiro. Eu tive uma sensação curiosa de que estava embarcando em uma aventura particularmente emocionante, uma aventura que viria a ser de alguma importância para mim. Quando cheguei ao prédio, encontrei-me indo até uma passagem mal iluminada, até algumas escadas não atepetadas, e em uma grande sala onde já, embora faltasse 20 minutos para a hora inicial, 70 ou 60 pessoas se reuniram. A maioria deles parecia ser da classe trabalhadora superior, embora houvesse um punhado de homens e mulheres que pode ter sido qualquer coisa, a julgar pelos seus aguçados rostos intelectuais. Depois de um curto serviço que me lembrou de um pouco de algumas das igrejas metodistas em que eu tinha me desviado em busca do conforto espiritual, alguns anos antes, um jovem ficou de pé na plataforma. Absoluto silêncio invadiu o público. O jovem, eu nunca o esqueci, tinha um rosto pálido e solene, com os olhos azuis grandes, sérios e protuberantes. Ele era um pouco gordo, mas de aparência anêmica. Eu não gosto dele, mas eu o observei, fiquei fascinado enquanto ele ficou em silêncio na plataforma. Ele fechou os olhos, passou a mão sobre a sua testa 2 ou 3 vezes. Em seguida, para meu espanto, uma voz aguda e estridente de criança veio de seus lábios. Todo o seu comportamento mudou. O jovem pesado e gordo se transformou em uma menina vivaz e aparentemente com 7 ou 8 anos de idade, com uma forte sotaque estrangeiro. Eu pensei que fosse algum entretenimento novo e atraente, o que realmente aconteceu, ou seja, de que ele havia sido controlado por um espírito desencarnado, e eu não tinha a menor ideia. Ele então começou a escolher várias pessoas na plateia e descreveu minuciosamente outras pessoas, seus rostos, forma, personagem, etc. Tudo que ele disse, o destinatário parecia responder apenas de uma maneira, com apenas uma palavra: sim, ou isso é correto. Isso durou por cerca de 1 hora, descrição detalhada pelo jovem homem e com voz de menina, e uma afirmativa: sim, sempre, do ouvinte. Até o fim começou uma nuvem em mim. A diversão que eu tinha sentido ao ouvir a voz afinada da criança através dos lábios do homem extinguiu-se e eu fiquei com um sentimento de decepção. Um hino ou 2, uma oração e a reunião encerraram. Fui para casa imaginando porque eu tinha adquirido tantos problemas para ir a visitar um lugar que eu não conhecia e tinha encontrado algo bastante monótono e entediante. Esses sentimentos persistiram até a terça-feira seguinte, quando eu comecei a sentir um interesse recorrente nas reuniões de quinta-feira. Eu tinha uma sensação estranha, como se os meus pensamentos estivessem sendo atraídos ou direcionados para o lugar. Eu esqueci o meu tédio anterior e secretamente arrumei um jeito para frequentar a reunião. Chegou a noite de quinta-feira e no meu caminho para o lugar eu senti de novo a alegria e o interesse em que eu havia experimentado na semana anterior, antes e no início da reunião.
Abaixo a mesma passagem sombria, acima as mesmas escadas monótonas, as mesmas pessoas desinteressantes, mas obviamente respeitáveis. As orações e hinos, mas ao invés do jovem gordo, uma mulher de meia idade, magra, de aparência delicada, com uma leve expressão, ficou de pé na plataforma. Ela também fechou os olhos, esfregou a testa, mas ela se sacudiu violentamente várias vezes. Então, para minha alegria, ela deu um uivo tremendo, um uivo de gelar o sangue, e depois violentamente balançando os braços em um círculo selvagem em volta dela. Por pouco, não atingindo o presidente ou os funcionários da plataforma, uma voz forte de homem rompeu profundamente os lábios. Falando primeiro em uma língua desconhecida, depois em um reincidente inglês interrompido, a partir dos livros que tratam de aventuras no oeste selvagem, Buffalo Bill e outros. Achei que a mulher estivesse atuando perfeitamente, eu pensei, o papel de um índio norte-americano. Eu esperava que ela fosse fazer algo realmente emocionante e desesperado, mas para minha decepção ela se acalmou e adotou o mesmo procedimento um pouco chato do desempenho de quinta-feira anterior, ou seja, uma descrição após a outra. Um detalhe após a outro, bastante comum, mas imaginário. Como eu pensava na minha ignorância, as pessoas. Todo mundo disse sim, e isto é correto. Assim como na ocasião anterior, até que o orador abordou um idoso com barba. Ela deu-lhe a descrição de um jovem. Para minha surpresa, em vez de responder sim, ela prontamente disse: não, eu não a reconheço. O orador continuou com mais detalhes, para os quais o homem ainda disse: não. Eu pensei comigo mesma, velho idiota, ele não conhece as regras do jogo? Talvez fosse gentil inclinar-se sobre ele e sussurrar-lhes: você deve dizer sim, assim como eu estava pensando em fazer isso. A mulher de repente rompeu com a descrição que ele estava dando e disse, ainda abordando o idoso: oh, agora vejo outra forma, a forma de uma mulher mais velha. Aqui seguiu uma descrição com muitos detalhes da personalidade que o idoso imediatamente respondeu dizendo: esta é a minha querida esposa, ela morreu ano passado e agora eu me lembro de quem era o primeiro espírito. É a irmã mais nova de minha esposa, que morreu há vários anos antes. E então ele recebeu algumas mensagens e palavras de amor, que ele respondeu: dê a ela meu amor e diga a ela que eu estou apenas esperando, muito feliz e pacientemente até chegar a minha hora, que eu possa juntar-me a ela. Lembrem-se, leitores, de que esta foi a primeira vez durante o serviço que alguém na plateia havia respondido ou feito qualquer comentário sobre as descrições e mensagens. Até agora tudo tinha sido unilateral, mas agora a verdade explodiu em mim. Foi como uma grande luz de repente surgisse em cima de mim, porque eu disse para mim mesmo: eles estão falando de pessoas mortas, eles estão afirmando que essas pessoas mortas estão vivendo e sendo felizes, limpas e saudáveis, e não apodrecendo em uma cova horrível, como eu acreditava. Oh, que alegria! Agora eu sei o motivo pela qual eu fui atraída para esse lugar. Sentado na cadeira de madeira barata daquele quarto pobre e miserável, sentia a confiança e a paz roubada de mim, como eu nunca ouvia sentindo antes, e talvez nunca tivesse excedido por ser minha necessidade tão grande. Em seguida, a médium, como agora pode chamá-la, virou-se em minha direção. Embora sem olhar diretamente para mim, toda a sua aparência sofreu uma mudança. Ela se encolheu e tremeu, acenando com a mão na frente dela, ela disse: há alguém aqui que se afogou, um menino. Ele estava tão assustado, pobre rapaz, e não podia entender por que ninguém tentou salvá-lo. Tantas pessoas estavam perto dele naquele momento, mas ninguém tentou salvá-lo. Oh, ele está se direcionando à pessoa a quem ele deseja falar. É para você, a jovem lá. Você, ele quer você. Seu nome é Charla e ele está relacionando a você, embora você não o conhecesse imediatamente. Ela apontou diretamente para mim. Eu imediatamente reconheci a descrição como sendo a do meu primo Charlie,
que afogou-se durante o banho, sendo acometido por câimbras nas pernas e na visão completa dos seus amigos que não sabiam nada de errado que estava acontecendo com ele, pois era um nadador eficaz para a sua idade. Todos esses detalhes foram dados corretamente. Há muitas outras questões mencionadas em relação à minha família. A médium passou a dizer que eu tinha guias que estavam cuidando de mim, que eu estava sendo preparada para um trabalho especial, semelhante ao que ela, a oradora, estava fazendo, mas que eu deveria ter uma grande dificuldade em fazê-lo, e teria muitos estudos e problemas antes que eu estivesse pronto para o trabalho. Esta parte da mensagem não me impressionou naquela época, pois eu não tinha a menor ideia de como seria possível para eu desenvolver tais poderes, mesmo se eu possuísse o centro deles, mas o efeito geral da mensagem foi extremamente reconfortante. A percepção de que aqueles que morreram nunca estavam na sepultura totalmente, somente a matéria que não é mais necessária. Revestimentos exteriores foram colocados abaixo do solo, e seus eus reais em novos corpos saudáveis escaparam e subiram para um mundo melhor. Eu viajei para casa no ar, tudo parecia diferente, a esperança estava bem no ar que eu desenhei. Eu cheguei à casa e imediatamente ocorreu um erro fatal. Em vez de subir as escadas em silêncio para o meu quarto, nossa porta raramente estava trancada. Sem que ninguém soubesse que eu estava fora, eu fui direto para a sala de jantar e esperei impacientemente o retorno de minha mãe. Eu senti que devia compartilhar o meu conhecimento glorioso com todos. Que a ajuda seria a mamãe, que tinha tido tantos problemas e ansiedade como uma luta pela existência durante esses últimos anos miseráveis. Quando eu lhe disse que nossos estudos eram conhecidos por pessoas amorosas e simpáticas que fizeram a passagem e que estavam apenas esperando por nós para nos abrir para elas, manter as nossas mãos que podem levá-las com piedade e compreensão, prontas para nos ajudar de modo que for melhor e direito. Mamãe entrou, comecei a dizer a ela, mas tudo derramando em uma torrente. Talvez eu estivesse muito impetuosa, ansiosa. Atrevi-me a dizer que estava nervosa e excitada. Sua expressão por estar irritada e assustada instalou-se como uma das reprimidas, mas com uma raiva profunda, agravada pelo eu não podia ver tão claramente, medo. Pare, ela disse em voz baixa, mas terrível. Tudo que você está me dizendo é vil e perverso, e eu a proíbo de ir àquele lugar de novo, ou fazer alguma coisa sobre o assunto. É terrível, algo terrível acontecerá a você se seguir essas práticas maléficas. Eles são maus, eu lhe digo maus, mas para o mesmo efeito, mais uma vez, durante todo o dia seguinte, no outro, até que meus poderes de resistência foram exauridos. O pior de tudo foi que eu não tinha amigos que poderiam de alguma forma me ajudar, ou quem teria cuidado para tentar alterar os pontos de vista de mamãe. Naquele dia o preconceito contra o espiritismo era muito grande, assim como eu fui forçado anos antes de pôr de lado a lembrança das visões do Vale Feliz, de modo que eu estava agora forçado a abandonar as reuniões e qualquer plano ou ideia de seguir o assunto que parecia oferecer tal interesse e paz para mim. No entanto, alguma coisa persistiu em mim, como uma voz ainda pequena, lembrando-me de que algum dia eu poderia ser uma agente livre, capaz de acompanhar tudo de novo. Minha vida em dois mundos. Gladys Osborne Leonard.